Bem, depois de várias tentativas de fazer live em Instagram, decidimos partilhar esta conversa desta forma. E hoje tenho aqui a Joaninha, que vamos estar em breve juntas também em Fátima, no dia 24. É 24, não é? Que eu É 24 de maio, sim. estou toda baralhada com datas, com viagens, com tudo. Mas pronto. Ah, Ultimamente tenho estado assim dedicada a revisitar traumas. Acredito que todos nós, de diferentes formas, somos pessoas com traumas, traumatizadas. Acho que faz parte daquilo que nós chamamos vida, não é? Uhum. E, e às vezes também, não sei, talvez porque se calhar acreditamos que o trauma tem que ser uma coisa gigante, esquecemos de revisitar estes lugares, que sinto Uhum. que são lugares que nos fazem um ponto de pressão para que nós possamos, depois, tal e qual como um balão, esvaziar e expandir. Sendo que muitas vezes o desafio é quando encontramos um conforto dentro desse trauma e de alguma forma criamos resistência a soltar tudo isto, não é? E, e por várias coisas que aconteceram, não é, Joana? Acabámos por perceber que de alguma forma estávamos a trabalhar isto de forma individual, dentro daquilo que é o nosso processo pessoal, dentro daquilo que também é o nosso trabalho. E então sinto que vai haver muita magia nesta partilha que estamos a fazer. E, hum, e sinto que também é importante trazer este tema de forma a recordarmos e se calhar até reaprender, não? Como é que podemos ir do trauma ao coração divino e regressar a essa força, não é? Essa força divina, essa força de amor, onde recordamos que há algo maior e algo que pode ah, ser resgatado quando nos permitimos transcender esse trauma e essa dor, não? Olha, é mesmo interessante. Desde já, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de irmos fazer este evento em maio em Fátima. Honro muito o teu trabalho e acho que sei lá, és mesmo uma pessoa muito especial, uma alma assim lindíssima. Então será mesmo muito especial o trabalho que vamos fazer. E esta questão do trauma é algo que me acompanha já há algum tempo, até pelo trabalho que eu também realizo das constelações. E não só, sabes? Sinto só de fazer aqui uma ponte que é o trauma entrou na minha vida pela minha própria necessidade de curar questões minhas, não é? Questões como perdi o meu pai muito cedo, ou várias questões de família que agora não estou a sentir trazer para aqui. Então eu tive que fazer muito este trabalho do trauma em mim, né? E com as constelações permitiu-me olhar também para o trauma de outra forma. E uma coisa é certa, cada vez mais tenho-me apercebido que, para além de todo o trabalho psicoterapêutico, que eu acho que é fundamental, em alguns casos tem que ser feito, apercebo-me que este trabalho de limpeza, vamos falar de limpeza do trauma, é também muito transgeracional, não é? Nós estamos a ressoar, quer seja por o que os nossos pais, avós, bisavós vivenciaram, quer seja até para quem acredita de vidas passadas, porque eu acredito cada vez mais que nós vamos, né? Calhamos nesta família porque de alguma forma ressoa. E depois o que é que acontece? Nós começamos a ter consciência, olha, não quero isto para mim, não quero passar por isto, seja uma dor de abuso, falta de autoestima. Podemos ter consciência, mas há uma discrepância entre a nossa consciência espiritual, dos nossos valores, do nosso sentir, da realidade que experienciamos aqui na Terra, por causa disso tudo, não é? De toda essa carga energética e emocional. E cada vez mais vejo que é preciso ir à origem do que nós passamos, não é? Das questões que nós passamos, e depois ir à origem de quem nós somos, da nossa própria essência divina, do coração, quase como é preciso trazer essa camada, vamos chamar camada grande de luz para contrabalançar, não sei se a palavra é certa, contrabalançar ou para equilibrar com toda essa, vamos chamar sombra, o que quiser chamar, não é? Então é muito importante e cada vez mais sinto que há muitas pessoas que a parte emocional não é suficiente, então encontrarem, sentirem, não é? Essa conexão com o divino é a porta para
elas se transformarem claramente, resgatarem a sua alma também. Sim, porque sabes, estava-te a escutar e estava-me a vir várias analogias. Algumas Deus da dimensão da alma, que é aquilo que eu estou mais habituada a trabalhar, mas agora, quando estavas a falar desta última parte, estava-me a vir também outro tipo de linguagem, que sinto que até se calhar pode explicar melhor isto, não é? E hoje, que ainda por cima tivemos a eleição do Papa e tudo mais, penso que pode fazer sentido também este tipo de linguagem, que é, nós quando falamos em regressar ao divino, sinto que falamos em regressar à essência, que para mim é muito esse lado puro, essa inocência que vem para mim muito daquilo que é a dimensão da alma. O que é que acontece e o que é que também tem acontecido ao longo de todo aquilo que tem sido a história da nossa humanidade? Exatamente aquilo que tu dizes. A nossa árvore familiar acabou por crescer, com condicionamentos, com guerras. Ainda hoje falava disso com uma menina. Nós esquecemos que a Segunda Guerra Mundial foi há pouco mais de 100 anos, ou seja, os nossos avós e bisavós passaram por isso. É algo que está muito presente, essa escassez, essa dor, essa perda, esse não saber sequer se vamos ser chamados ou se este país vai ser ou não invadido, se tenho que escapar, se tenho que sobreviver. Então, de uma forma sistémica, e corrijo-me se estiver errada, estes medos, estas dores, estas inseguranças, estes nós estão presentes nessa árvore. E às vezes nós acabamos por ter esta memória celular que nem sabemos de onde é que vem, nem, não temos consciência, mas ativa-se o automático e através desse automático eu reajo àquilo que é a minha realidade através dessa memória passada. E isto é algo que tenho estado a resgatar muito. Tenho-me apercebido que muitas vezes há esta sensação de memórias passadas ou de vidas passadas, mas que muitas vezes são essas tais memórias dentro da própria árvore que se ativam, não é? Porque tenho medo de morrer, porque posso ser queimada, porque qualquer coisa. Então, aquilo que acontece é, estamos a viver um tempo onde, como é necessário reescrevermos a história da humanidade, tudo aquilo que seja esta informação do passado acaba por vir ao de cima para quê? Para ser reconhecida, para ser reorganizada e para que cada um de nós possa resgatar muito esta voz interna, esta essência, não é? E com isso fazer a transformação. E sinto, tenho visto e tenho vivido também na pele que muitas vezes não nos sabemos organizar nesta informação que sinto que é quase como um programa que está em automático, não é? Quando temos os computadores ou até mesmo o telemóvel a dar falhas porque a memória está saturada, porque estão programas a correr em back-office, sinto que é exatamente isto, que é, por vezes, o nosso sistema faz com que tenhamos estes programas antigos e poder ressignificá-los, não é? Poder fazer também essa ponte com aquilo que é a nossa verdade, faz com que haja esta limpeza. Sinto que é um resgate da nossa leveza, da nossa essência e com isso abrir dons, abrir potenciais, mas pronto, começo-me aqui a entusiasmar por causa do processo álmico, porque são os diferentes patamares. Mas com isto tudo, gostava de perguntar algo que não sei se vai ser assim desafiante ou não, mas é algo que tenho apercebido, não sei se a ti te tem chegado, mas tenho-me apercebido que em processo terapêutico muitas vezes podemos identificar traumas ou questões, seja Uhum, coisas que vivemos, seja coisas da nossa árvore, mas é como se nem sempre a porta de ressignificar tudo isso e integrar essa mudança uhum. fosse possível. O que é que nos faz voltar para trás? Que grande questão. Olha, eu vou-te dar aqui um exemplo de algo que tu estavas aqui a falar. Pegaste na Primeira Guerra Mundial e eu tenho um caso concreto, ok? Há várias formas de constelar e o formato que eu uso para constelar individualmente é o método da visualização, ok? Eu não uso os bonecos, só uso estes exercícios com as pessoas. Eu sinto que nós temos que vir aqui ao corpo, ao sentir a energia, não é? E então isto para dizer o quê? A minha gata está muito ativa hoje, não é normal. O que acontece?
Eu numa sessão, aliás, quando aconteceu, eu lembro perfeitamente, 2022. Estavas tu no Egito, não é? Eu estava a facilitar um retiro em Tomar, muito com a energia do feminino, não é? Que era o 22/2/2022. E, um, e assim, eu já sabia que estava a acontecer algo. Isto está mesmo forte. Ela deitou o meu tambor ao chão. Ela nunca fez isto. Tem a ver com a energia do trabalho que a gente está a falar, disto que a gente está Pois. aqui a falar. Incrível. Então, eu já sabia que estava previsto começar uma guerra, já tinha sentido, já tinha visto o cenário, não é? E eu lembro-me de estar na Quinta de São José dos Montes em Tomar e de, ok, já começou, de ter essa percepção. E estava quase sem acesso à internet, mas fui ver e percebi, ok. Assim que eu regressei às redes, nos dias a seguir, eu tinha imensa gente a pedir sessões de constelações. E lembro-me de uma pessoa que ainda hoje trabalha comigo, que é enfermeira, é uma pessoa que realmente tem muita consciência, mas que quando começou aquilo na Ucrânia, não é? Logo a seguir, não foi ao caso, dia 22 de abril, aconteceu aquilo a 22 e aquilo aconteceu a 24, não é? É esta coisa da luz e da sombra sempre, não é? E então ela começou a ter ataques de pânico, de ansiedade, de que lhe fosse entrar no país, de que fosse acontecer alguma coisa, ela tinha filhos pequeninos, etc. Fomos constelar. Automática, quando tu estás a constelar neste formato da visualização, tal como outro tipo de formato, mas pronto, abre-se tudo se for preciso. Então, eu comecei a ver, porque eu vejo, né? Eu comecei a ver ela, ou seja, estávamos na constelação e eu começo a ver um cenário de Primeira Guerra Mundial, um senhor, né? Então, estou a ver o senhor que era tetravô dela, que teve na Primeira Guerra, a gente depois confirmou isso tudo. Então, o senhor estava nas trincheiras, super infeliz, e ele vai e assassina uma miúda. Uhum. Esta miúda era a vida anterior da minha cliente. Então, e ela a ver isto, e eu estava a ver e eu pensei assim, bem, eu estou a ver, mas pode ser que ela não esteja a ver, né? Porque eu vejo às vezes mais coisas que as pessoas. E ela, Joana, aquela criança sou eu de 6 anos, o meu tetravô. Bem, grande filme. Fizemos o processo que tínhamos a fazer. Nesse dia, à tarde, na televisão, estava a dar um programa da Primeira Guerra Mundial, eram as imagens iguais, as fardas, etc. Ela fala com a mãe dela que lhe confirma a informação que o senhor tinha dado. Ela não fazia ideia, né? Porque no caso de Portugal só se participou na Primeira Guerra Mundial. Então, tem sido um trabalho que eu tenho feito com ela, muito de lá para cá, de consciência a este nível, ok? E temos estado a fazer muito este trabalho de limpeza energética, de este trabalho de e não só a parte emocional e a parte de limpar essa memória, porque há aqui uma versão também que eu tenho-me apercebido muito. O que eu vou dizer é uma coisa que eu não. Talvez é a hora de começar a partilhar certas coisas, claramente, já percebi. Já consegui, em algumas situações, neste formato, ter pessoas a limpar as crianças interiores de várias vidas. Sim, sim. E então, aliás, não era o caso que Jesus dizia: tragam as minhas crianças, não é? Porque era as nossas dores da criança que tinham que ser limpas, não é? Não eram os pequeninos, eram as crianças interiores. Então é muito importante fazer este trabalho de limpeza energética, porque tu podes mudar a consciência, eu posso perceber, ok, já aconteceu lá atrás, eu posso perdoar, eu posso aceitar, eu posso integrar, mas depois há toda uma energia que anda aqui. Eu gosto sempre de explicar isto até às vezes às pessoas que é, tu tens um tubo em casa que arrebenta, certo? Tu precisas de trocar né, o tubo, arranjar a parede e tens que limpar e lavar. Então, imagina, se tu não fores, isto é o que eu sinto cada vez mais, se tu não fores lavar e limpar, etc., tu podes ter trocado, mas está lá ainda a energia, ainda cheira mal aquela água, sabes? Então é aqui que este trabalho que nós vamos fazer, não é? É muito especial, porque tu vais ao trauma, tu vais trabalhar com luz, tu vais trabalhar com consciência, tu vais perceber que não és o nada, vais perceber que és o todo, mas tens que limpar.
para também sentir e vibrar mais esse todo em ti, o teu campo quântico, não é? Sim, até porque, por exemplo, tu estás a dar esse exemplo que eu sinto que é muito completo. Porquê? Porque não só estamos a falar de um acordo que acontece dentro da própria árvore genealógica, mas também estamos a falar de um contrato de alma. E sinto que não é à toa que eu hoje senti de reativar ilustrações que fiz para um livro muito especial, que é Para Onde Vão os Bebés que Não Nascem. Eu vi. E isto acontece exatamente assim. Porquê? No momento em que esse homem mata esse ser, ele na realidade representa alguém que está a matar um ser inocente, ou seja, ele vai matar essa inocência, não é? Que possivelmente já está dentro da sua árvore. E da mesma forma, essa pessoa que mata tem que regressar a esta árvore onde aconteceu essa morte para devolver amor incondicional, não é? E sinto que muitas vezes há também toda uma complexidade dentro destes temas, não é? Hum, mas sinto também, e acho que não é à toa que nós estamos a falar deste coração divino, sinto cada vez mais que através da aceitação, através daquilo que chamamos amor incondicional, eu ainda me pergunto muito se nós sabemos realmente o que é amar, não é? Porque desde crianças que somos ensinados a amar em troca de chupa-chupas, não é? Então pergunto-me se nós estamos também abertos, dispostos e a caminho de aprender aquilo que é esse amor sem condições e de regressar também à consciência daquilo que é essa divinidade que muitos chamam Deus, que é a força da criação, a força onde tudo existe, não é? E onde podemos regressar à consciência que não há mal nem bem, há simplesmente uma totalidade e que não é necessário estarmos em guerra ou em conflito uns com os outros, apenas ser. Uhum. Olha, Ana, eu vou fazer uma partilha pessoal. Pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que quando eu for partilhando vais percebendo. Eh, eu tenho-me apercebido, cada vez mais, eu tenho uma conexão muito grande com Maria Madalena. Eu digo isto até fico mesmo emocionada e ligado muita coisa. E então cada vez mais vem-me que a história da humanidade está mesmo na separação, está na divisão, não é? E esta divisão, não é? Hum, que lá está a luz, sombra, dualidade, masculino, feminino, o que tu quiseres chamar, não é? Leva-nos a esta separação do que é o Deus, do que é que nós somos este lado divino. E uma das grandes questões que me tem sido muito mostrada é a necessidade de curar, transformar, ressignificar o que tu quiseres chamar, nesta árvore que tu estávamos aqui a falar, da conexão com o divino, quase como tirar a separação, Sim, a imagem, a crença da separação, a crença da divisão. E então o que é que acontece? Então, isto para dizer o quê? Que é quase importante lá ir atrás, quase como levar quase esta ancestralidade, ou todos nós, a esta conexão com o divino e compreender que não há esta divisão. Então, quanto mais tu vais trabalhando também o teu campo energético, né? Para além de teres a consciência que tens de trabalhar, quanto mais tu vais te conectando com esta energia, é quase como se fosses resgatando partes de ti. E isso é quase como o que aconteceu com Jesus Cristo, para mim, como é que se diz? A própria história de Jesus, para quem acredita, não é? Que ele se salvou no meio, que eu acho que é uma grande metáfora, obviamente, salvou-se, não é? No meio da dor dele. Porquê? Porque ele percebeu que não era separado. sim, sim, sim. Tanto que ele próprio faz este resgate, não é? De se chamar filho de Deus, e exatamente essa é a grande chave. E esta história que nos identificamos alguns, quem sabe outros não, daquilo que é a história de Jesus, ela na realidade reflete também outras histórias ainda mais antigas. E, e dar-te aqui um exemplo que ainda há pouco falaste do Egito, é que já nessas culturas mais antigas, os níveis de sacerdócio
levavam-te a isso, a que tu te reconhecesses como filho de Deus. E era exatamente quando te reconhecias como Deus na Terra que alcançavas os níveis máximos de sabedoria. Era quando alcançavas, inclusive, a alquimia, a possibilidade de fazer milagres, não é? E onde é que está também a chave de tudo isso? Está dentro daquilo que nós chamamos a Trindade. Porquê? Porque eu recordo que sou pai, que sou mãe e com isso converto-me no Uno, converto-me nessa chama trina que, por isso é que me estava aqui a baixar, acaba por ser também o símbolo do coração de lis, acaba por ser o símbolo da flor de lis, que é recordar exatamente essa força, esse poder que eu tenho porque sou fruto da criação, porque sou fruto dessa força onde o sagrado masculino e feminino se unificam num só. Sim, sim, completamente. Então sinto que cada vez mais à medida que nos vamos conectando com essa, e concordo plenamente, né? Eu fui buscar a Jesus Cristo, né? Mas sim, tens toda a razão em tudo que partilhaste. Quanto mais nós nos conectamos com isso, mais nos ajuda neste processo de reconexão com o nosso eu, e ao mesmo, porque é quase como eu venho cá, este coração, né? Eu venho aqui ao coração, por isso é que para mim este símbolo do coração divino é muito especial, não é? E então eu vou encontrar esta energia que me vai curar também. Porque eu acredito claramente que, obviamente, que nós somos facilitadoras, não é? Mas cada pessoa é que desperta o seu canal de cura, não é? E o seu processo. E então, isto para dizer o quê? Que neste processo é preciso ter mais esta consciência que cada vez mais há coisas, memórias para limpar. Sim, sim, Esta energia anda aqui, não é? É como o tabaco, não é? O cheiro do tabaco. sim, 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 sem dúvida. E sabes, aquilo que eu tenho sentido é que quanto mais nos permitimos limpar ou organizar esta casa interna, não é? Mais vazios ficamos, mais próximos dessa totalidade ficamos. E, e sinto que às vezes, de uma forma muito inconsciente, esse vazio também nos dá medo, não é? Porque é entrar num grande nada, onde de repente já não há espaço para sermos vítimas, já não há espaço para mandar vir com Uhum. a entidade A, B ou C, não é? E obriga-nos a ir para um lugar de muita responsabilidade, onde eu me torno responsável pela minha vida, onde eu me torno criadora da minha vida e passo a ter que crescer, não é? Deixo de ser o bebê dependente de algo, de uma história antiga e converto-me num adulto que está em processo de criar coisas para o mundo. E muitas vezes há conforto em ficar só no biberão e na cesta, não achas? Sim, sim, eu acho que é interessante estás-me a trazer isso, porque até nesta visão sistémica, não é? Eu tenho uma perspectiva contra o trabalho que eu tenho feito em mim e também noutras pessoas, não é? É quase como se fôssemos puxados, né? Energeticamente para as histórias, né? Eu quero sair, eu costumo dizer, nós temos que aprender a sair e a honrar a malha da ancestralidade. Quase como se fosse aquela rede de peixes, né? Os peixes que querem sair na rede, mas não é tipo, ai, lá está, não é na posição da vítima, não. É quase como honrar, ok, eu fui lá parar porque isto de alguma forma ressoou comigo, porque eu tinha uma aprendizagem a fazer com isto. Porque eu tinha a honrar. Eu cada vez mais acredito que nós temos acordos de alma com a nossa família, né? Eu posso partilhar que trabalhar muito a energia do abuso com pessoas, inclusive comigo, do abuso sexual. E, ok, então na minha linhagem há essa história, né? Então é quase como o Bert Hellinger dizia que nós éramos o sonho dos nossos antepassados, né? E isto emociona-me, que é quase como nós acordamos com a nossa ancestralidade, que íamos ter a força em nós e ao mesmo tempo aquela energia, né? Porque acho que nós temos várias energias que nos suportam aqui,
e que dizem: não fiques presa, aprende com a nossa história, honra e segue em frente. Só que é quase como facilmente, lá está a tal criança, não é? Que é quase como se nos. É aquele exemplo de tu estás muito feliz e vais ter com uma amiga que está muito mal, que terminou com o namorado, e tu até vais contar que estás super feliz no amor e ficas logo. Ai, não vou dizer nada, coitada da moça. E a tua alegria desvanece-se. Quem sou eu? Não é? Uhum, Então isso vai bater o quê? Ao merecimento. uhum, Então, é quase como este vazio traz essa responsabilidade, mas até antes de chegares a essa questão de eu agora sou uma caixa aberta para o universo, não é? Há este espaço do merecimento. Será que eu mereço ser mais feliz a nível profissional, a nível amoroso, com a minha mãe? Isto é super inconsciente uhum. e super inconsciente. Então, cada vez mais eu sinto mesmo que esta grande escola que é a humanidade, né, é para voltarmos à nossa origem e aprendermos o que é o amor. E é quase como tu tens que passar por estes traumas todos para despertar para o que é o amor e, nestes acordes de alma, levares quase como: olha, isto é o amor, olha por aqui. Isso está em mim, né? Porque na visão sistémica nós temos todos a nossa ancestralidade. Então tu também tens amor dentro de ti. Sim, sim. E sinto que é exatamente assim que temos a oportunidade também de curar diferentes temas. Sinto que é aí que há essa oportunidade não só de curar a árvore, mas diferentes temas aos quais estamos unidos, não é? Porque ao recordar, trazemos essa energia para tudo aquilo que somos. E, e isso traz uma libertação e uma cura tremenda, onde deixamos de querer mudar aquilo que nos rodeia porque nós mesmos entramos nesse processo de transformação e de aceitação, não é? E, e é muito bonito, porque sei que às vezes pode parecer confuso, em especial para pessoas que não estão tão dentro da forma como tudo acaba por estar conectado, não é? Mas acaba por ser mais simples. Sinto que às vezes o desafio é nós recordarmos que somos essa fonte de amor puro. Sim, 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 completamente. Aliás, eu acho que até uma forma prática de observarmos isso é quando nós temos uma tomada de consciência, transforma-se algo dentro de nós, às vezes atraímos pessoas diferentes para a nossa vida, oportunidades diferentes, porquê? Porque a nossa energia já ressoa com outras realidades, com outros sistemas, com outras energias, não é? E eu acredito muito que pode parecer também um bocadinho desafiante para algumas pessoas, que é ao curar certas coisas aqui, né? Tu estás a curar lá atrás. Ou outras realidades, há quem chama mundos paralelos, realidades paralelas, vidas passadas, whatever, né? Registros a caixa, que se for, há tantos nomes, né? Porque é tudo energia, né? É tudo energia. Então estamos a trabalhar aqui e estamos a curar, não é? Eu estou a trabalhar aqui, por exemplo, eu tenho consciência de uma vida passada que eu tive em Portugal que foi muito importante. Então, e sei que hoje em dia, que a minha vida, muitas vezes eu tenho situações de medo, que são de traumas dessa pessoa que lá atrás. E mesmo que eu queira fugir disso, é incrível que as pessoas de repente dizem, falam, não sei quem, dessa personalidade. Foi alguém que pertenceu à monarquia. E eu assim, incrível, como é que eu, por mais que eu não queira trazer isso, as pessoas trazem isso. Então é porquê? Porque é quase como a energia a dizer assim: tu precisas de curar isto. Isto ressoa com aquela história, com aquele trauma, mas também ressoa contigo hoje, não é? E então é quase como nós estamos a limpar toda esta energia para a nossa alma cada vez mais, não é? Para além de encontrarmos esta energia com o coração divino, esta conexão com a fonte cada vez mais, para esse processo de ascensão da nossa consciência, da humanidade, não é? Pelo menos é o que eu sinto, não é? E sim, sem dúvida, porque às vezes também me pergunto se nós estamos a andar para a frente ou se estamos a andar para trás, né? Porque
às vezes este regressar à essência parece que é ir lá atrás, ir lá à origem, não é? À fonte da vida, à fonte onde tudo é simples, onde tudo é leviano, e então acaba por ser muito, às vezes muito rasteiro também as palavras que nós utilizamos, mas sinto isso que é, nós acabamos por ter ressonância com muitas histórias, não é? Mesmo de certeza que há aqui pessoas que não têm nem ideia daquilo que possa ter sido uma vida passada delas, mas entrar em ressonância com histórias, não é? Seja de pessoas famosas, seja de pessoas da história da humanidade, hum, não quer dizer que haja ou que tenha sido miúda ou uma época em que vivemos, mas ao haver essa ressonância já significa que há algo no nosso interior que está a vibrar dentro daquela informação, dentro daquilo que está ali, a ser manifestado, não é? E eu sinto isso que às vezes é muito confuso para nós quando todas estas linhas se misturam, não é? Porque de repente já não estamos a vibrar nisto que se fala do aqui e agora, que também é outra coisa que eu me pergunto se as pessoas sabem o que é estar no aqui e agora, não é? Que é na presença, na consciência do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, e a mente aí também é uma grande maestra, porque às vezes acredita-se que a mente é um bicho-papão, mas facilmente através dos nossos pensamentos nós temos essa facilidade, essa bússola de perceber se a agulha está mais para o passado, se está no presente ou se está no futuro, não é? E quanto mais essa bússola estiver calibrada com o norte, não é? A apontar exatamente o presente, em direção ao futuro, sinto que há mais possibilidades, porque também sinto que esta cura do trauma é isso. O trauma muitas vezes faz-nos viver no passado, viver no medo de algo que aconteceu e criar uma projeção constante para algo futuro. E mesmo que às vezes não seja um trauma tão forte, porque, por exemplo, tu há pouco trouxeste aqui o caso do abuso sexual, e sei que há mesmo muitas pessoas que acabaram por passar por diferentes níveis de trauma desse género. Eu posso partilhar que algo que faz parte, Deus, da minha infância é memórias de uma outra vida, de uma outra realidade, onde isso também aconteceu. E não me apercebi que, ao facto de eu abrir essa porta do passado, me fazia experienciar diferentes tipos de abuso naquilo que foi a minha vida, não é? E quando falamos, às vezes, também nestas questões de um trauma, de um abuso, sinto que também é importante nós percebermos quanto essa porta do passado está a mandar coisas, a mandar informação, a mandar essas projeções para a nossa realidade, não é? E quando me apercebi disto, quando fui olhar também para aquilo que são os gatilhos, para aquilo que é a minha própria projeção, percebi que isto é algo que acontece muito, de diferentes formas, de diferentes níveis. Essas situações acabam por estar ali quase como guizos, não é? A dar o sinalzinho e depois lá vem o gato e o apanha, ou acaba por ser algo que fica muito no inconsciente, que é porque é que isto nos está a acontecer. E muitas vezes acontece exatamente porque essas portas estão a servir de portal de informação e porque nós não estamos calibrados naquilo que é o nosso aqui e agora, naquilo que é o nosso potencial, a nossa experiência de vida, não é? Uhum. Sim, olha, é incrível estar-te a trazer isso agora porque eu hoje tive uma consulta com a minha psicoterapeuta e é uma pessoa que é fantástica, eu adoro porque ela traz a psicologia e tem muita consciência espiritual, só assim é que eu podia estar com um psicoterapeuta. E então eu estava a falar aqui uma situação, que é uma situação, lá está, desafiante na minha vida, e então ela dizia assim: tu estás ainda a vibrar no medo por causa do que tu viveste lá atrás. Mas agora estás num contexto diferente, já aprendeste outra coisa. Tu só podes avançar se entrares em ação. Lá está o presente, não é? Agora, isto, eu estou a dizer isto até parece que estou a sentir assim um bocadinho assim da ansiedade, sabes? De agora, espera aí, isto não é de agora. Isto é uma memória que eu tenho de algo que eu vivi.
Ok, então eu não posso estar a projetar neste momento uma realidade que é do meu passado. Pode ter sido há 10 anos atrás, como pode ter sido há não sei quantas gerações atrás, vidas passadas. Não, é de agora. Ok, muito bem. Então é quase como. Tá, é consciência, né, do momento presente. No momento presente, eu também costumo dizer isto muitas vezes, no momento presente, agora, no aqui e agora, falta-nos alguma coisa? A mim não me falta nada, né? Então, só que nós, esta mente, né? E atenção que eu acho que toda a nossa, tudo o que acontece no mundo, não só agora, desde sempre, eh, parece estar tudo muito nesta perspectiva do medo, né? Da energia do medo. Então, é quase que há um rasgo, né, em nós, quando há uma coisa que bate no medo, na dor. Então, aquilo fica ali mesmo como se fosse uma pedra no sapato, que tu não te apercebes. Mas depois começas a doer, não é? Começa-te a doer, não é? Ou quase como uma nódoa negra, que tu facilmente faço nódoas negras e pensas assim, ui, como é que eu fiz esta nódoa negra? Mas está-te a doer, e de repente dói-te, não é? E então é quase como este momento presente, de vir ao presente e ter essa consciência, ok, acalmar, o olhar, o ver, o que é que eu tenho que aprender com isto, não é? O que é que. Cada vez mais sinto isto, não é? Ir àquele momento e dar o que me faltou naquele momento, quase como um resgate de alma. Uhum. O que é que me faltou? Foi, imaginemos, numa situação de abuso, foi eu ter tido a capacidade de me libertar e dizer acabou, posicionar-te, é um exemplo, não é? O que acontece é eu perceber isto acabou, mas eu superei isto. O que é que eu tinha aprendido? Eu acho que cada vez mais vem-me isto sempre, na minha vida faço muito isto muitas vezes, que é, eu devia fazer mais, confesso-te. O que é que eu tenho que aprender com isto? Sim. Ou às vezes reconhecer, sabes? Porque no meu caso pessoal, quando comecei a trabalhar estas memórias e estes traumas, desde o reconhecimento que nada está separado, eu tive que recordar todos os momentos em que eu fui a abusadora, não é? E aqui podemos também trazer a história desta menina que estavas a falar. Se reparares dentro daquilo que é a genética dela, é como se ela se tivesse matado ela mesma, não é? Porque foi o seu tetravô. Então, muitas vezes, quando tu vais dar a volta, tu percebes que tu também és aquele fractal divino. Com o mesmo fractal que tirou a vida, que abusou, é um fractal que está totalmente conectado ao outro, ao que foi morto, ao que foi abusado, porque nós viemos todos da mesma fonte. E muitas vezes reconhecer isso, reconhecer os outros aspectos, acaba por ajudar a perceber que está lá. E que muitas vezes era algo que me surgia muito, sabes, até em acompanhamento de outros casos, e sinto que isso também me ajudou muito internamente a organizar-me. A pessoa que vem com este acordo de fazer mal a outro é a pessoa que está mais cheia de amor incondicional, porque se permite vir nesta encarnação criar esse gatilho que tu necessitas para regressar a Deus, para regressar ao divino. E sei que é muito complexo para algumas pessoas, para algumas mentes, entender e perceber isto, mas basta ver toda a história, não é? Para trás de tudo aquilo que se crê ser a origem da humanidade, nós viemos todos de uma mesma célula que se foi dividindo e repartindo e separando e crescendo. E através dessa divisão, muitas vezes esquecemos dessa origem, mas essa origem é a mesma. Então, perceber que é o meu irmão que está ali do outro lado, que é uma parte de mim, é um fratal meu, é o meu avô, é outra parte, não é? Deste todo que está a cometer esse ato que a nossa distorção, o nosso caos nos faz crer que é algo terrível, que não estou a dizer que não é, mas que também é um grande ato de amor, acaba por dissolver toda esta distorção, porque às vezes acredito também nisso, que às vezes entramos em distorções daquilo que é a realidade, não é? Quantas vezes fazemos disto
um caos só para continuar agarradas àquela dor e em vez de transcender, em vez de soltar, de abrir mão, não é? Completamente. É incrível que estás a dizer isso, porque estava-me a ver aqui umas coisas também de constelação que para algumas pessoas pode ser interessante de ver isso, que acontece muito isto, né? A visão sistémica, como todas as visões espirituais, dizem incluir tudo e todos, que novamente é questão de não há dualidade, não há agressor, não há vítima, somos todos um, não é? E até na questão do abuso, pegando nisso, eu tenho às vezes situações de pessoas que foram abusadas pelo pai, pela mãe, criança, o que for, né? E tu vais a constelar e a pessoa que está com muita dor, que é normal, quando olha e vê, espera aí, a minha mãe passou por isto, o meu pai passou por isto, e daquele momento entra uma compaixão que é quase. Está-me a vir uma balança cósmica, quase como se fosse o equilíbrio da justiça. Não sei se é a palavra certa, mas é o que me está a vir. Então vem um lugar de compaixão e de empatia, de espera aí, estou a apontar o dedo ao outro. Há um conceito muito interessante que o Bert trouxe. Talvez seja o conceito, atrevo-me a dizer, acho que é a primeira vez que estou a ter essa consciência, que eu mais admiro, que é, ele dizia que ninguém pode perdoar ninguém. A partir do momento em que eu digo que tenho que perdoar alguém, eu estou a colocar acima dessa pessoa. Sim, Para mim, eu acredito que o Bert teve um papel muito importante, né? Não, acho que há muita coisa de compreensão maior, não é? Mas ele trouxe este conceito que é: tu não és ninguém para perdoar ninguém. E não quer dizer que a tua história não seja importante. Não quer dizer que o que tens passado não é importante, né? Mas vê isto a outra escala, né? E tu estavas a falar nesse caso olha, vamos lá ver até o próprio Hitler, não é? Tanto se falou, não é? Que o Hitler, não é? Que o Hitler vinha com esta questão. Aliás, até na própria também visão sistémica diz que até as pessoas que são, lá está, os criminosos, as pessoas com deficiência, ou seja, são as pessoas mais fortes, não é? sim. E então eu acho que é incluir tudo. A minha professora dizia-me de constelações, um dia disse-me assim: tu, tu aonde está um excluído, estás tu. Sim. Vais buscar todos os excluídos e mais alguns. Eu não consigo, é mais forte do que eu, tento já não ir na salvadora, não é? Mas é quase como, não pode haver a exclusão de pessoas, não pode, não é? E até se formos a pensar neste conceito que não pode haver a exclusão, não pode haver exclusão de partes da nossa história que nos doam. E lá está, como tu dizias, só acolher, ok, isto aconteceu, agora eu sou uma pessoa melhor, não é? Claro, sim, porque sabes, estavas a falar desta questão do perdão e estavas-me a fazer lembrar hum, o meu companheiro de viagem que, que me recorda muitas vezes. Nós temos esta questão entre nós os dois que é de não pedir perdão por nada, mas às vezes acontecem coisas em que vem essa coisa de ai, perdão ou desculpa, e aquilo que imediatamente é devolvido é ok, eu perdoo-te, mas e tu, perdoaste? Porque se tu fores a ver, quem tem necessidade de pedir perdão é quem tem o peso, não é? E por vezes o outro traz-nos o perdão de mão beijada, mas somos nós que estamos com esse peso, somos nós que estamos com essa mágoa. Então, trazer também esta capacidade de nos perdoarmos, porque sabes, há aqui muitos cenários e tenho pena da gente não poder continuar aqui por horas e horas e horas, porque tenho-me apercebido que há muitos traumas que a pessoa fica agarrada a eles por processos de vergonha, porque de alguma forma, por exemplo, eu lembro-me de alguns casos que surgiram que para mim foram uma aprendizagem muito grande, que quando fomos ao âmago do trauma, a pessoa sentiu prazer e ao sentir prazer sentiu vergonha, e então aquilo que ficava a agarrar o trauma era essa vergonha, e isso gerou um grande bloqueio sexual. Porquê? Porque lá está, não nos tornamos responsáveis de coisas que acontecem.
E às vezes o próprio julgamento, seja social, seja das nossas crenças, todas essas heranças que trazemos, não nos permite reconhecer também outras partes da história, outras partes daquela vivência, não é? E isto dava aqui pano para mangas da gente começar a falar destes temas, mas tenho-me apercebido disso, que é, às vezes queremos tanto separar-nos dessa totalidade, não é? Que, que ficamos por histórias que são pela metade, não é? Então, recordar que nós somos essa parte do todo e que o todo é parte de nós, sinto que pode aliviar muito tudo aquilo que são estas vivências e estes processos. Sim, sim, concordo plenamente com o que tu estavas a partilhar e acredito que sim, que primeiro aquela questão que estavas a partilhar do perdoar, sim, somos nós, temos essa necessidade de aceitar, de acolher, não é? E o que tu estavas aqui a falar desse exemplo que é mesmo verdade, né? Que é quase, eu venho com esta vergonha, aqui o quase como está-me a faltar, esta dualidade, não é? Este paradoxo, então pode se tornar muito confuso e cada vez mais eu acho que é isso, estamos a integrar partes de nós, a perceber que não há o certo, não há o errado, há o todo, não é? E, e é incrível que só nas últimas dezenas de anos, né, nos últimos cento e tal anos, vá, é que se falou, no caso, saúde mental, saúde emocional, mas desde sempre que se falou de conexão com o divino e do potencial, entre aspas, de cura, quando nos conectamos, isso é de sempre, seja qual for o país, qual for a sociedade, qual for a cultura, a religião, o que for, vais ao divino e é aí que encontras né, o teu porto de abrigo, o que for, não é? A tua luz. Então, Recordamos, não é? então é muito importante fazer, e há está-me a vir aquela tela de Da Vinci, né? Que é o homem que está quase a tocar no dedo. Então é esse caminho que nós estamos aqui a fazer, né? Para tocar e descobrir que quando tocamos, que nos tocamos a nós próprios. Sim, Ah, sim. ou E eu toco a ti. sim, sinto mesmo isso. E sabes, daquilo que também tem sido a minha história pessoal e também daquilo que tem sido acompanhar algumas pessoas, tenho-me apercebido que muitas vezes esta capa de vergonha, de julgamento, do que seja, também daquilo que tem sido, que nós cá temos muito esta herança também católica, é como se também houvesse essa vergonha, não é? Porque, e isso que tu estás a dizer, do apontar o dedo, não é? É esta velha história que tens um a apontar para fora, não é? Mas estão três a apontar para ti. E é como se não nos permitíssemos fazer esse toque, o divino, não é? Porque há outros três que já estão a julgar para dentro. E quando também soltamos e começamos a recordar, que eu sinto que quando se fala em recordar, é isso, é recordar a nossa origem, recordar esse poder. Já viste como é que todos nós nascemos com poder enorme, com capacidade de fazer milagres e quantos de nós estamos a desperdiçar esse potencial divino, não é? Por estarmos distraídos com tantas outras coisas, não é? E, e às vezes penso como é que seria este mundo se nos permitíssemos todos vibrar naquilo que é essa essência divina. Às vezes tenho assim deslumbres de que se de repente a humanidade despertasse para aquilo que é o seu potencial e deixasse estes traumas e estas dores de parte, o paraíso seria devolvido à Terra em segundos. Concordo plenamente e até fico emocionada quando a gente sente, né? Essa energia, né? E sim, e cada vez mais, sabes, Ana, faz muito sentido este processo de desconstrução destas crenças, né? Hum, sei lá, vamos falar pelo menos dos últimos 2000 anos, né? Em que a visão do que era ser mulher, né? Da separação da mulher até esta questão da sexualidade,
a Virgem Maria, não sei o quê, e uma Maria Madalena que dizia que era prostituta, luz e sombra, não é? Quantas pessoas achavam que simplesmente o gesto, o momento de fazer amor, que é o momento mais sagrado, a conexão ao sagrado, que era o pecado original. A sério, isto é o que nós andamos a vibrar. E é incrível como é que isto influencia as nossas vidas. Então, e às vezes as pessoas não acreditam. Às vezes a intuição tem pessoas que dizem, eu não consigo engravidar, ou eu tenho problema de vaginismo, ou eu tenho não sei o quê. Até este tipo de coisas. Uhum. Não há explicação médica, tu vais a constelar naquela família. Não há mulher que possa chegar a casa grávida se não estiver casada. Então não está casada, não é engravida. Como é que o corpo faz isto? E depois faz uma constelação, tem consciência e passado um mês está grávida. Uhum. E a pessoa diz, mas eu não sou nada católica, nem a minha família é. Mas estas crianças estão lá. E as crenças também geram traumas, não é? Que a gente acabou por não falar dos diferentes tipos de trauma e como é que nós podemos carregar esses traumas a nível celular. E é isso, porque esquecemos que há traumas que vêm por palavra, não é? Há uma expressão que se calhar é mais fácil de explicar isto, que é muitas vezes estas crenças, quando são tão fortes e quando há processos vividos dentro da família, elas tornam-se como uma maldição, não é? E às vezes nós não temos essa noção do quanto poder pode ter uma palavra e quão isso pode estar impregnado nas nossas células. E lá está, é uma informação antiga, mas está latente, está a vibrar como uma verdade dentro do corpo. É verdade, é. Na visão sistémica diz se uma situação for repetida em 3 ou 4 vezes, seja uma crença, um padrão, sabes o que é que se diz? Na visão sistémica, torna-se uma lei. Uhum. E a pessoa nem tem consciência que está a ser regida por aquela lei. E isto é só surreal, não é? Sim. E nós conectamos energeticamente com algo, no nosso inconsciente, na nossa energia, o que for, e somos quase que inconscientemente marionetas. Sim, 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 é verdade. Mas lá está. Há sempre a oportunidade de resgatarmos o nosso poder, de resgatar também a nossa liberdade. Muitas vezes também é esse o nosso papel, não é? Cortar essas amarras, cortar essas leis que já não servem, não é? Quantas terapias é que não fizeste já ou recebeste onde vem exatamente isso? Soltar aquilo que já não serve neste aqui e agora, não é? E, Uhum. e permitirmos também fazer essa tal limpeza, sinto que nos ajuda a estarmos também livres desses acordos, desses contratos, dessas leis, não é? E com isso ir resgatando. E não sei se te apetece, mas a gente ainda não explicou nada sobre o dia 24, não é? O que é que vai acontecer dia 24? Que é que nos passou pela cabeça de juntar exercícios sistémicos e despertar de Kundalini? Então, acho que é isso, um bocadinho, que é também trazer essa consciência às pessoas, não é? Os exercícios sistémicos têm esta questão, seja qual for o tema do exercício sistémico, trazer a consciência de, isto sou eu, não é? Eu estou a ressoar nisto, eu nem tenho consciência, né, de que eu estou a viver isto, então vamos também trazer muito isto até para perceber como é que estamos com o amor, não é? Como é que nós reagimos com o amor. Será que nós sentimos merecedores de amor? Vamos fazer ali uma dinâmica, né? E algum trabalho a este nível de para libertar estes traumas, não é? Às vezes são coisas tão inconscientes e cada pessoa, né? Eu acredito que quando se junta a um grupo, e tu provavelmente deves também sentir isso, né? São pessoas que estão a ressoar com a energia do trabalho que está a ser feito, né? Por isso, quando se faz até algo mais global, é porque aquele grupo tem algo, né? Até nem que seja inconsciente. Olha, nem sabia que tinha isto para trabalhar, mas isto tu como, não é? E então vamos fazer isso, esse reconhecimento de mais partes de nós que é preciso acolher, né? De traumas, de dores, para poder então trazer essa energia do coração divino, né? E com a parte da Kundalini também limpar esta, e a própria pessoa viver o seu próprio processo, né? De transformação e de limpeza interna, não é? Sim, que eu sinto que em parte é, a parte das constelações ajuda-nos muito a fazer esse reconhecimento, não é? A identificar.
a olhar, às vezes até a compreender, não é? Trazer essa compreensão, essa aceitação de coisas que estão aí a acontecer, que nem sempre são tão visíveis, e depois também ter esta oportunidade de impulsionar toda essa informação através da energia de Kundalini, que é a força vital, acaba por nos fazer esse convite, não é? De calibrar toda essa informação interna, a nível celular, a nível energético e através de tudo aquilo que está dentro da nossa coluna, daquilo que é também a nossa estrutura da ADN, poder fazer essa reequilibração a níveis profundos. Vai ser assim, acho que algo muito potente e eu já comecei a trabalhar na playlist que nos vai acompanhar e acho que vamos precisar de várias caixinhas de lenços porque vai ser sim forte. Ai, vai ser. Olha, sinto que vai ser muito especial. Sinto que vai ser mesmo muito especial. E estamos neste mês de maio, que é um mês de mudança, de transformação, um mês muito feminino, mesmo muito. Acho que vai ser muito especial e estou muito feliz de irmos fazer isto em Fátima, não é? É a primeira vez que faço um evento a facilitar em Fátima e contigo e estou muito, sinto muito honrada, muito feliz. Acho que vai ser muito especial, muito bonito mesmo. Boa, boa, boa. E olha, acho que se calhar vamos dar aqui por terminadas Sim, a nossa conversa, sim, este, este momento. Quem sabe vêm aí outras, talvez da próxima vez no Instagram, à sério. exato. E pronto, para quem quiser deixar aqui comentários e tudo, nós depois damos feedback e, e é isso. Sim, quem sentir também de vir connosco fazer esta viagem dia 24 de maio pode mandar-nos mensagem para se inscrever. Vai ser muito mais para ter este trabalho, assim, unidos Sim, para neste coração divino. sim. Obrigada. Joaninha, obrigada por estares aqui à conversa, depois de tantos desafios e vejo-te agora muito em breve. Sim, obrigada, um beijinho. Beijinhos, tchau. Tchau.